Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai finalmente falar sobre aquele terceiro tipo de estrutura repetitiva, né? Eu falei para vocês que existem três tipos, já vimos a estrutura enquanto, já vimos a estrutura faça enquanto, né? E vimos os fluxogramas também dessas estruturas. Então, hoje a gente vai começar a ver esse terceiro tipo de estrutura repetitiva que, em relação às outras, tem a seguinte diferença. Nesse tipo de estrutura repetitiva, eu sei de antemão quantas vezes eu vou repetir. Aí você pode parar e se perguntar, ué, eu não sabia nas outras? Não necessariamente. Se você pensar naquele exemplo em que a gente pede para o usuário uma sequência de números até que ele digite -1, eu não sei se ele vai digitar 10 números, 20 números, 1000 números, eu sei quando é que ele para, né? Eu sei que quando ele digita -1, parou a sequência, eu tenho que interromper o código, mas eu não sei quantos números ele digitou, né? Então, essas estruturas que vimos, a estrutura enquanto e a face enquanto, elas são muito úteis nesses casos. Bom, eu sei que eu vou repetir, mas eu não necessariamente sei quantas vezes eu vou repetir. Eu sei uma condição para me manter repetindo, né? Mas eu não sei o número exato de vezes que eu vou repetir. Mas se você parar para pensar, na tabuada, a gente sabe quantas vezes vai repetir, né? A gente vai repetir de 0 a 10. 0, 1, 2, 3 até 10, né? Então, eu sei de antemão quantas vezes eu vou repetir. Então, o mais comum é que quando a gente de antemão sabe quantas vezes precisa repetir uma parte do código, a gente use esse tipo de estrutura que eu vou te apresentar agora, que é a estrutura para. Então, veja no slide como é que fica essa estrutura no Portugal Studio. No Portugal Studio, a gente usa para e, entre parênteses, a gente define três coisas. Primeiro, a gente precisa de um contador. A gente também usava um contador na estrutura enquanto e face enquanto, né? Lembra que a gente tinha até uma variável exatamente com esse nome, no exemplo da tabuada, contador? Então, essa estrutura para, eu sei quantas vezes eu vou repetir. Então, eu preciso de um contador controlando quantas vezes eu já repeti, eu vou repetir. Então, eu tenho a inicialização do contador, de quanto ele começa. Ponto e vírgula, condição. Condição é aquilo que vai me manter repetindo, igual a gente já usava na estrutura enquanto e na estrutura face enquanto. E depois disso, eu defino um incremento ou um decremento, que é de quanto em quanto o contador vai variar a cada passada pela estrutura, né? Então, dentro da estrutura para, abro chaves e fecho chaves para marcar início e fim dessa estrutura. Na linha 3 é a área em que eu começo a definir os comandos que serão executados enquanto a condição definida lá em cima na linha do para for verdadeira. No C++, a gente tem essa representação. O para vira for, todos os outros parâmetros definidos entre parênteses continuam sendo definidos também no C e dentro da estrutura os comandos que serão repetidos, certo? Bom, como vocês já viram várias vezes o exemplo da tabuada, né? Na estrutura enquanto, na estrutura face enquanto, nada mais justo do que mostrar também na estrutura para a gente ver como é que essa estrutura se comporta, ou qual é a diferença de usar para e de usar enquanto, por exemplo, né? Então, eu mantive aquelas linhas 1 e 2, em que o usuário me diz tabuada de que ele quer ver, preciso saber. E aí, na linha 3, a gente abre a estrutura repetitiva com para. Olha como é que a gente define as informações entre parênteses. Então, para contador de 0 até contador menor ou igual a 10, né? Então, contador recebe 0, esse é o valor inicial. E contador menor ou igual a 10 é a condição para eu me manter repetindo, né? Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu vou executar a estrutura repetitiva. E o contador vai variar de 1 em 1, por isso eu defini ali contador mais, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Aquilo que a gente já fazia na estrutura enquanto. Calcula a multiplicação na linha 5, mostra a multiplicação para o usuário na linha 6, finaliza a estrutura na linha 7 e volto para a linha 3 para testar.
Se você for uma pessoa atenta, você viu que uma linha ficou de fora se a gente comparar esse exemplo com os exemplos usando enquanto e faça enquanto. Que linha foi essa? Aquela linha que estaria abaixo do escreva da linha 6, em que a gente fazia contador mais mais. Bom, eu não preciso fazer? Não, você faz, só que você faz na linha 3, junto com a definição do para. Então, veja que você define de quanto o contador começa, qual é o limite dele, né? 10 vai ser o limite. E o contador mais mais, que foi parar na linha 3, era aquele que a gente faria logo abaixo do escreva, num vezes contador, etc. Então, na linha do para, aquele incremento ou decremento, a variação, né, da variável que controla a estrutura, é feita na linha em que eu abro a estrutura e não mais dentro dela. Como é que fica isso no C++? Bastante semelhante. Aquele contador que estava lá embaixo foi para lá para cima na linha 3. Então, eu defino o valor inicial do contador, a condição para se manter repetindo, o contador menor ou igual a 10, e o contador mais mais, que antes ficava dentro da estrutura, agora fica no início dela, certo? Naquele outro exemplo em que... Ah, não, esse é outro exemplo, desculpem. Esse é um exemplo no qual eu recebo a idade de 5 pessoas e para cada uma delas eu digo se já pode tirar a carteira de motorista ou se não pode tirar a carteira de motorista. Então, quando eu digo que eu quero receber a idade de 5 pessoas, eu sei que eu vou ter que repetir esse processo de perguntar a idade e dizer se pode ou não tirar a carteira de motorista 5 vezes. Então, o que eu faço? Eu crio a estrutura repetitiva da seguinte maneira, lá na linha 1. Contador igual a 1, então eu começo da pessoa 1, vou para a pessoa 2, para a pessoa 3. A condição para eu me manter repetindo as linhas de 3 a 8 é contador menor ou igual a 5, né? Então eu quero 5 pessoas. Quando eu for para a sexta, eu não quero mais, eu quero sair daí. E o contador vai variar de 1 em 1, né? Eu quero uma pessoa, depois eu quero a segunda pessoa, depois eu quero a terceira. Então, a variação do contador de 1 em 1. E aí, dentro da estrutura, eu pergunto qual a contador, a pontinha idade. O que é isso? É para a mensagem ficar assim, ó. Qual a primeira idade? Aí o usuário digita e eu digo se pode tirar carteira ou se não pode tirar carteira. Aí na segunda idade a mensagem vai ser qual a segunda idade, né? Porque se eu ficar perguntando qual a idade, parece que o programa está travado, né? Quando eu mudo a mensagem e o usuário está vendo qual a primeira idade, agora é qual a segunda idade, é bom que ele também sabe ter um controle de qual idade ele está digitando, né? Ah, já estou na quinta idade ou ainda estou na terceira idade e por aí vai. Então, muita atenção quando vocês forem construir essa mensagenzinha que a gente coloca na tela para o usuário, tá? Não escrevam qualquer coisa. Escrevam com cuidado para que a mensagem fique bem montada e o usuário não tenha dúvida do que você espera dele. Então, vejam que aqui o contador não precisou começar de 0, porque eu quero começar de 1. Não fui até 10, como na tabuada, fui até 5, porque eu quero 5 pessoas. E continuei variando o contador mais. No C++, a gente tem muito semelhante à estrutura, né? Só trocando lá em cima o para for. As definições são as mesmas. Contador inicializa em 1. A condição para se manter repetindo é o contador menor ou igual a 5. E o contador vai variar de 1 em 1. Por isso eu fiz contador mais, né? Então, observa que a gente usou nesses dois exemplos, o da tabuada e o das pessoas, a variável contador, né? Definimos a variável como contador. Eu só posso usar contador, Luciana? Você pode se perguntar, né? Não, você pode usar a variável que você quiser. Você pode usar a variável num, pode usar a variável C. É porque contador é um bom nome, porque o que a gente está fazendo, na verdade, é contando quantas vezes a gente está repetindo a estrutura, né? Então, lembra que quando eu defino o identificador da variável, o ideal é que o identificador lembre a função daquela variável, o que aquela variável está armazenando. Então, contador, nesse caso, é um nome excelente, né? Tem gente que acha contador uma palavra muito grande, aí abrevia, usa conte. Tem gente que é mais econômica ainda e usa C. Não é obrigatório o uso da palavra, da variável contador. Eu só quis usá-la para deixar bem claro o que aquela variável está fazendo ali. Ela está contando quantas vezes a repetição já foi executada, né? E me ajudando a controlar para que eu não caia naquela situação sobre a qual já falamos, que é a do loop infinito, ok? Até breve, nos vemos no próximo vídeo.